refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem, vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juizão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Oh, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Boa noite, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, enquanto não podemos abrir os nossos templos, né? As nossas igrejas, estarmos reunidos em culto online. Temos agradecido de forma especial os irmãos que têm participado conosco e até têm colocado a sua opinião. Como eu disse, se tiverem algumas sugestões, é só passarem e aí então vamos trabalhar naquilo que os irmãos nos colocarem como alvos, objetivos ou propósitos. Quero convidá-los nesse instante para ler 3 versículos que o Senhor Jesus deixou, os 4 versículos que o Senhor Jesus deixou registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 18. Ele destaca: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, o amor é demonstrado através da forma de vida. Guardarmos os ensinamentos preciosos que Deus deixou na sua palavra, e o Senhor Jesus confirmou, e o Espírito Santo que está em nós. Versículo 16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, quer dizer, aguardando então a subida do Senhor Jesus, a sua morte e ressurreição e a sua ascensão, para que o Espírito Santo
viesse para habitar, confirmar a preciosa salvação, a fim de que esteja para sempre convosco. E aí não existe mais essa possibilidade da perda da salvação, tá bom? O Espírito Santo é a garantia da salvação, e ele confirma o Espírito da verdade, não é da mentira. Perco a salvação. Não. Que o mundo não pôde receber, o mundo não quis receber. Porque não vê, claro que o Espírito Santo é invisível, mas ativo, nós sentimos. Nem o conhece. E aí ele destaca, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aí o Senhor Jesus faz uma afirmação preciosa, né? Mesmo nesses dias tão difíceis, né? Em que vivemos, ele diz, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. É a garantia da presença do Espírito Santo e também a promessa da sua volta para arrebatar os salvos que estiverem vivos até lá. Vamos orar nesse instante mais uma vez, agradecendo a Deus pela sua maravilhosa presença, o seu amor, o conforto e o estímulo para uma vida verdadeiramente como Deus deseja que vivamos enquanto aqui estivermos. Vamos orar. Querido e amado Pai, aceita a nossa gratidão nesta noite por este privilégio especial de vermos confirmados em nós a palavra do Senhor tão preciosa. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, não nos deixaria órfãos e, Deus, essa é a razão da nossa vida. Nós nos sentimos amados, profundamente amados, porque andamos na verdade. Por favor, Senhor, continue, Deus, falando aos nossos corações, para que possamos, então, transmitir de forma prática àqueles que não conhecem a bênção do Evangelho. Continuamos orando, Deus, em favor das nossas cidades, nosso estado, nosso país, especialmente, Deus, pelas autoridades, nosso presidente e os seus ministros, que tenham, Deus, sabedoria nesse tempo tão difícil. Oramos em favor também do mundo, pelos queridos irmãos que estão sendo perseguidos, Deus, e até têm as suas vidas ceifadas, que o Senhor possa continuar, Deus, confirmando a Tua presença, abençoando, suprindo as suas necessidades, para que juntos, Deus, em oração, caminhemos até o glorioso dia em que haveremos nos encontrar eternamente na Tua presença. Oramos com gratidão por Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Vamos cantar o hino 159 do cantor cristão, Minha Oração. Venho
Graça e paz, irmãos, amém? A paz, irmãos, boa noite. Vamos fazer o nosso momento de oração. Lembrando que nós estamos cada um no seu lar, mas continuamos orando uns pelos outros e pelo nosso país, né? Para que essa situação se resolva logo. Então, oremos. Obrigado, Pai, por esse dia. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ouvido, tem estado conosco, tem nos livrado do mal. Somos gratos a Ti, Pai. Que o Senhor receba a nossa oração, que fazemos com ação de graças. Que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, que possamos fazer diferença o tempo todo. Que o Senhor abençoe, Pai, para que esse vírus seja erradicado do nosso país, do mundo. Abençoa, Pai, Itapira, toma ela em Tuas mãos. E continua, Deus, abençoando a Tua igreja. Dá-nos sabedoria, Deus, para saber o momento certo de voltar, nos reunirmos sem risco, para podermos prestar culto a Ti, Pai. Abençoa, Deus, continua abençoando o Luiz Miguel. Senhor, dê saúde, Deus, reverta a situação daquela vida, Pai, tudo para a honra e a glória do Teu nome. Esteja abençoando também, Deus, a irmã Luísa, a irmã Lourdes, Deus, o Herbert, o neto dela. Toma em Tuas mãos, Senhor, continua derramando a Tua graça e a Tua proteção. Abençoa a Eliana também, Deus, cirurgia, recuperação, que o Senhor esteja o tempo todo com ela, Pai. Nós somos gratos a Ti e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Completamos na última quarta-feira, próxima passada, a primeira carta que João escreveu. Hoje nós vamos trabalhar na segunda carta que ele escreveu. E se Deus permitir, na próxima quarta-feira também estaremos encerrando os ensinos da terceira carta que João escreveu. João, meus amados irmãos, ele começa dizendo que o presbítero, né? Nós já destacamos isso, que o presbítero é aquele que dirige, o superintendente, é o líder, e aquele que, às vezes até por causa da sua idade, né? Nós não sabemos quantos anos João estava, mas os irmãos sabem que ele escreveu por volta dos anos 90, então se o Senhor o convocou com 20, 30 anos, deveria estar mais ou menos com essa idade. Então, quando ele fala sobre a igreja, a senhora eleita, ele está se referindo, amados irmãos, né, a igreja em si, que era uma casa de uma senhora eleita, e os seus filhos, os membros, ou os filhos da sua própria irmã, ou então a senhora eleita, a sua própria irmã. Nos versículos de 1 a 4, antes de lê-los, eu quero destacar para os irmãos que esses 4 versículos, né, eles destacam 5 vezes a palavra verdade é amor. Interessante isso, né? E descobrem que verdade e amor são inseparáveis. Quando Paulo escreve, na carta que ele escreveu em Efésios, capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, verdade e amor estão absolutamente interligados. Não há possibilidade de serem separados. Então, eu quero destacar, antes de ler esse texto, para depois a gente entender um pouco melhor, quando ele diz, eu amo a verdade. Então, vamos olhar, né? Versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo de verdade. Olha. E então, meus amados, o amor é sem fingimento. Não é um amor hipócrita. Aí ele vai destacar outra vez aquilo que nós conhecemos quando Jesus destacou em João 14,6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ele se referindo também como sendo o próprio Pai, senão por mim. João 14,6. E aí, meus amados, os que conhecem a verdade, que é o Senhor Jesus, então, outra vez a gente descobre que o amor está ligado. Ele diz assim, olha, no final do versículo 1, amo de verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem o quê? A verdade. Verdade, meus irmãos, tem que ser
vivida. O terceiro aspecto que ele destaca aqui. A verdade tem que ser vivida. Vamos recordar. Primeiro, amo de verdade sem fingimento. A segunda vez ele destaca aqueles que conhecem a verdade. João 14,6 que destacamos. E a verdade tem que ser vivida. Ela não pode ser teoria. Ela tem que ser prática. O quarto aspecto que ele destaca, versículo 2, por causa da verdade que o quê? Permanece em nós e conosco estará para sempre. Então não há como a gente omitir a verdade, mesclar a verdade. A verdade, meus irmãos, é representada, observe no versículo 3, pela graça de Deus, quer dizer, a ação gratuita de Deus. Ela representa, então, a verdade e o amor representa a graça, observem, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Serão conosco em verdade, outra vez ele destaca em verdade e amor. É a alegria, meus amados irmãos, de João contemplar os filhos de Deus, né, que somos nós, porque vivemos na verdade. Esse é o nosso privilégio. Não podemos, então, viver de aparência. Então, vamos repetir para enfatizar bem esse aspecto. O presbítero, de 1 a 4, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo de verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Quem conhece a verdade, ama de fato. Por causa da verdade que permanece em nós, Cristo. Ele é a verdade. E conosco estará para sempre. A garantia que já destacamos. 3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Versículo 4. Fiquei sobre modo alegre, feliz, em ter encontrado dentre os teus filhos, como eu disse, ou eram os salvos da igreja, ou os filhos também da sua irmã, mulher eleita. Os que andam na verdade, olha, andando na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Cristo é a verdade. Versículos 5 e 6, a gente vai mostrar, destacar que João enfatiza que o amor tem que ser praticado. Quando recebemos o Senhor Jesus como Salvador, já destacamos na primeira carta que João escreveu, o amor de Deus é insuflado, é colocado em nós, não tem jeito. A gente não pode, então, deixar de não demonstrar esse amor. Ele é colocado nos corações de cada salvo, por isso que a Bíblia diz, Deus é amor. Vai revelar o seu amor através da vida de cada salvo. Olha lá. E agora, 5 e 6. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Lembram-se quando ele enfatizou no capítulo 4, versículo 8 da primeira carta, Deus é amor. Essa é a essência de Deus, esse é o caráter de Deus. E ele diz, versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esses mandamentos, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Atitudes, comportamento, palavreado. João destaca bem essa questão. Vamos pular o versículo 7 para a gente estudar um pouco mais à frente, que fala do galardão. Vamos então para o versículo 8. Depois nós voltaremos para o versículo 7. Olha lá, versículo 8. Ele diz assim, acautelai-vos. Toma cuidado, fique atento. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que tendes realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Nós falamos há um certo tempo atrás sobre galardão, a importância. É claro que o Senhor Deus, ele é muito justo, amados irmãos. E quando trabalhamos para ele, é justo. O trabalhador é digno do seu salário. A gente vê Paulo descrevendo em Coríntios essa questão. Deus sabe disso, que às vezes
trabalhamos com dores, com sofrimentos, mas trabalhamos para o Senhor, investimos na sua obra. E Deus sabe disso. As pessoas que são ganhas são salvas através do nosso testemunho. Claro, a ação é do Espírito Santo, mas através do nosso testemunho. E eu fico pensando, Deus, né, anotando direitinho, no pensamento humano, né? Puxa, olha o que aquele meu servo está fazendo, como ele se dedica à obra, como ele é fiel nos seus dízimos, suas ofertas, nas orações, na leitura da minha palavra, mas especialmente o galardão ligado às atitudes, obras, não para salvação, a gente já verificou isso, Paulo diz em Efésios 2, 8, 9, a salvação é pela fé, não pelas obras para que alguém se glorie, né? Então ele está dizendo que vamos receber do Senhor, além do bem-vindo, de estarmos também, eu não sei como será isso, mas a Bíblia é clara nessa questão. Lembra-se quando João, ele enfatiza, né, sobre essa questão do galardão, mas não se lembram lá no começo da palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1, é a primeira vez que aparece a palavra galardão, e Deus dizendo isso a Abraão. Olha lá, Gênesis 15, capítulo 15, versículo 1 diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse, não temas, ainda aqui Abraão, né? Abraão, eu sou o teu escudo, a tua proteção. Vai firme, continua. Você foi chamado, escolhido para ser uma bênção para todas as nações. E diz, e teu galardão será sobremodo grande. E a gente sabe a vida de Abraão, como ele foi um testemunho vivo, o pai de tantas nações. A Bíblia repete, enfatiza tantas vezes, somos filhos de Abraão e etc., pela qualidade da sua fé, sua vida. Deus prometeu a ele que daria o galardão. Eu gosto muito quando Isaías, né, ele está descrevendo no capítulo 40, versículo 10, ele fala da presença do próprio Deus. Olha o que está dizendo, Isaías 40, 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. E ele enfatiza, para aqueles fiéis que estão trabalhando, que já trabalharam para o Senhor Jesus. Isso é uma coisa de Deus, não é nossa. Nós não trabalhamos por causa do galardão, mas é uma promessa de Deus. Deus é justo nesse aspecto. Lembra-se quando o próprio Senhor Jesus, ele destaca em Mateus capítulo 5, ele falando sobre a descrição da vida do reino, versículo 12, ele diz assim, regozijai-vos, de Mateus 5, e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, em razão do testemunho, em razão da vida. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós e continuam perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Nós não sofremos tanta perseguição, os irmãos sabem disso, a não ser problemas que enfrentamos no dia a dia, por exemplo, aí, né, com essa pandemia. Mas Paulo também, lá em Colossenses capítulo 3, ele faz ele dá o mesmo destaque. 23 a 24, ele diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E aí, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, é mais uma promessa do nosso Deus. Ele diz, a Cristo o Senhor é que está servindo. Por isso, servindo a Deus nesse aspecto, então, haveremos de receber o galardão que ele tem proposto. E o último versículo desse capítulo 7, do versículo de João, 1 João capítulo 1, versículo 7, a gente encerra com o Apocalipse 22, 12. E ele confirma assim, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um
segundo as suas obras. Então, fica bem claro esta questão. Então, para enfatizar, nós falamos sobre o versículo 8, sobre o galardão. Agora vamos falar sobre o versículo 7 e 9. E a gente vai verificar que há alerta contra os falsos mestres. Vamos dar uma olhada lá. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo, é o espírito do anticristo. E ele, versículo 9, ele diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então são alertas, meus irmãos. Naquele tempo, né, as igrejas eram invadidas, né, havia tantos falsos profetas investindo contra a igreja do Senhor. Por quê? Para evitar que a igreja chegasse até nós. Então, João está destacando mais uma vez esses falsos mestres, esses falsos ensinos que ameaçam a verdadeira fé. E Satanás vem, meus irmãos, como anjo de luz. Quer dizer, aparentemente, não, está tudo bem, não é assim, não vamos ser exagerados, extremistas, não, dá para a gente viver, para junto acoplarmos um pouco a palavra de Deus, etc. 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 11, versículos 13 a 15, Paulo destaca assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Quer dizer, não são, mas eles se transformam pelo tipo de ensino. E ele continua: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, bondade aparente. É assim que ele conduz a humanidade para a perdição. Ele não vai mostrar os extremos daquilo do pecado, não. A aparência do bom e tal, etc. Então, Paulo está exortando: não é muito, pois, que os seus próprios ministros, seus anjos que vêm, ou então utilizam pessoas, né? São ministros, se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as obras que nós já conhecemos: o inferno para sempre, junto com o lago de fogo. Então, mais ainda, vamos dar uma olhada. Paulo escreve em Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem, observem, avaliem, cautela, bem aqueles que provocam divisões e escândalos, aqueles que vêm para dividir o conselho. Não é bem assim. Mas eu li alguma coisa sobre isso e tal, etc. Quando eu vou estudar a palavra de Deus, se vou consultar alguns livros, eu tomo sempre cuidado para evitar alguns pensadores do passado, chamados de teólogos, né, que querem embutir a sabedoria humana naquilo que Deus escreveu. Então logo eu descarto. Ele diz que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. E aí vem a recomendação: afastai-vos deles. Quer dizer, fica longe, cuidado. Versículo 18: porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio corpo. Ele usa aqui a expressão o seu ventre, pensando na sua alimentação, naquilo que eles vão ganhar financeiramente sobre a falsa doutrina. E diz: e com suaves palavras. Eu já tive algumas experiências não agradáveis de pessoas que dizendo que não, o evangelho não é simples. O evangelho, ele é profundo, precisa de grande sabedoria, como os gnósticos, lembra que João destacou. Não, mas o evangelho é muito simples, ele não é complicado.
Uma criança pequenina entende a importância e o valor de Jesus. E qual é o conhecimento de uma criança de 3, 4 anos? Eu me lembro que várias vezes, ao pregar sobre o evangelismo, salvação, e eu fiz apelo a alguém que quer entregar sua vida a Jesus. Eu me lembro de uma experiência de um menino de 2 anos. Se levantou e levantou a mãozinha e eu disse, o que é que você está fazendo? Aí a mãe o trouxe, o que é que você está fazendo? Ele disse, estou aceitando Jesus. Me lembro de uma outra criança com 3 anos, uma igreja muito grande, e quando eu fiz o apelo, a mãozinha lá no fundo levantou a mão e eu disse, alguém que está do lado, um professor, vai lá e pergunta o que ela está fazendo, e esperei, ela disse, estou entregando a vida a Jesus. Com o testemunho daquela criança, os pais, depois mais tarde, os encontrei, eles se mudaram para uma outra cidade, frequentando uma igreja ativamente, por causa da simplicidade do evangelho. Não é complicado. E ele diz, vamos voltar, 18, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, daqueles que não conhecem, que são ignorantes a nível da palavra do Senhor, não da sabedoria. Gálatas, meus irmãos, capítulo 1, Paulo destaca uma vez esta questão, Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, ele diz assim, admira-me, Paulo estava assustado, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, quer dizer, outra pregação, outro tipo de vida, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8, mas ainda que nós ou mesmo um anjo, e não há essa possibilidade, vindo do céu, quer dizer, um anjo vem e vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja maldito, seja amaldiçoado. Paulo diz, não aceitem. Não há essa possibilidade. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, enfatizo, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, que seja anátema, que seja maldito. Não aceite isso. Quando Paulo também escreve 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 14, ele diz, nós, e ele está aqui dando uma ordem, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição de que vós recebestes. A ideia não é deixá-lo para lá, mas tentar mostrar sem ser, meus amados irmãos, permitindo que ele coloque a sua doutrina errada em nós. Se ele não quiser, ele vai procurar um outro lugar. Mas Paulo é bem claro. E não segundo a tradição que vós recebesseis. Então, fica longe. Ele vai trazer um ensino que não é de Deus, um ensino que é maligno. Versículo 14 diz, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Quer dizer, nada, nós verificamos o que João disse já na última carta, Você fica na segunda carta, aliás, na primeira, Você fica longe, afasta-se, aparta-se dele. Tá bom? Não permita isso, que isso vai trazer uma série de complicações. Paulo ainda destaca em Tito, vamos dar uma olhada, capítulo 3, então a palavra do Senhor é muito clara.
para a gente tomar cuidado com os tipos de doutrinas. Se alguém prega alguma coisa errada, ou de repente falou alguma coisa que não concordamos, que a Bíblia não concorda, não nós, temos que exortá-lo. Irmão, isso não está correto. Capítulo 3 de Tito, versículos 9 a 11, ele diz: evita discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis, não servem para nada. E aí vem outra, parece que João está escrevendo, né, outra vez: evita o homem faccioso, aquele que vai criar problema. E aí vem a recomendação, depois de ademoestá-lo, primeira e segunda vez. Olha, está errado. Isso não é de acordo com a palavra de Deus. Porque há nesse mundo tantas igrejas que a gente fica assustado. Nem vou entrar em detalhes. Como é que as pessoas migram de um lugar para outro? Ah, não, quero ir para outro, quero ir para essa, para aquela, etc. E é uma pena, porque a cada dia vão receber ensinos não bíblicos, ensino dos homens. Então, Paulo está exortando. Olha o que ele diz, versículo 11: pois sabes que tal pessoa está pervertida, não sou eu que está escrevendo, é Paulo, e vive pecando, e por si mesma está condenada, pelas suas atitudes, seu comportamento, e também pelo fato de estar desviando pessoas do ensino verdadeiro da palavra. Vamos ficar alertas. Especialmente os líderes. Ah, irmão, o pastor, o senhor deu um ensino assim que nós, biblicamente, onde é que está isso? Prova para nós, mostra para nós. Sempre alertas nesse aspecto, porque, meus irmãos, um pouquinho de fermento, ele leveda, ele apodrece a massa. Orientação do Senhor Jesus. Então, toma cuidado, tá bom? Nesse aspecto. Vamos lá, versículos 10 e 11. João está dizendo assim, da segunda carta, né? Se alguém vem ter convosco, e agora ele vai pegar pesado. Se alguém vem ter convosco, observe, e não traz essa doutrina, o ensinamento de que Jesus é o Salvador, que nada precisa ser acrescentado, a presença de Deus que é amor, a presença do Espírito Santo em nós. E aí, olha o que ele diz: não recebais em casa. Quer dizer, em casa não. Mas como normalmente as pessoas não fazem isso na nossa casa, eles fazem nas igrejas, né, nos templos, e a recomendação é essa. Como é que eu vou receber alguém, né, permitir a qualquer pessoa logo dar oportunidade para dar uma palavra, etc. Cuidado com isso. Você não conhece a vida da pessoa. Se conhece, eu posso dizer aos irmãos com sinceridade, eu tenho um pouco de zelo. Não vou dizer ciúmes, né? Mas zelo para dar a oportunidade para alguém transmitir a palavra. Eu tenho que conhecer e etc. Eu me lembro uma vez que um irmão veio e disse: puxa, tem alguém muito especial, pode dar uma palavra numa terça-feira, culto de oração? Eu disse: olha, se ele contradisser a palavra de Deus, eu vou rebater no ato, hein? Não, eu conheço, tá. Tomou a palavra, meus irmãos. E aí começou com um monte de besteiras e coisas horríveis, né? Terminou, eu fui lá à frente e disse: olha, o irmão está completamente enganado, ele não conhece. Aí foi bem claro, ele estava na nossa igreja. E disse: está completamente enganado, a Bíblia diz isso, assim. Ele não conhece usos e costumes. E aí falei. Aí, para terem uma ideia, um deles que estava presente, né, desculpe mencionar, nós estamos estudando às quartas-feiras. Aí disse: olha, por amor a Jesus, foi dar o seu testemunho, por amor a Jesus, eu deixei a minha esposa, ela não queria. Aí eu disse: tá bom, há quanto tempo? Acho que 20 anos. E eu disse: e agora? Agora estou com outra. Mas se casou? Não, ainda não. Quer dizer, 20 anos em adultério. Então, João enfatiza: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. E ainda mais extremado, nem lhes deis boas-vindas. Puxa, nem para falar bom dia, etc. Pô, coisa, né? Pesada. Olha lá, versículo 11. Porquanto aquele que lhes dá as boas-vindas,
Essas boas-vindas não é só o cumprimento, mas é permitir que ele traga ensinos errados. E aí, a sentença de João é essa: faça cúmplice das suas obras más, porque permite que aqueles que estão ouvindo numa igreja, no ensino, numa escola bíblica dominical, sejam contaminados. Contaminados. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 até 13, ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Observem que essa é a primeira carta. Só que a primeira, então, deve ser tido extraviada. Então a primeira passa a ser a segunda e a segunda passa a ser a terceira. Nós conhecemos porque a outra foi extraviada, alguma coisa aconteceu. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Versículo 10. Referindo-me com isso não propriamente aos impuros do mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Isso é uma verdade. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém. Olha lá, observe. Que dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Puxa, olha, ele está falando de alguém que diz conhecer a palavra, mas não quer viver de acordo com a palavra. Aí versículo 12, então ele vai trabalhar um pouco mais: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Quer dizer, avaliar os de fora. Não julgais vós os de dentro, quer dizer, irmãos, temos que tomar cuidado. Alguém que traz uma doutrina diferente, puxa, chega, não há necessidade. Vai criar problemas o tempo todo. Versículo 13 ele diz: os de fora, Deus os julgará. E Paulo dá uma pegada pesada aqui como João, hein? Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ele usa uma expressão também pesada. Aquele que é malfeitor, aquele que é do maligno, aquele que vai trazer problemas sérios. Então, puxa vida, né? Se João estivesse vivendo nos nossos dias, meus irmãos, eu não sei como seria. Eu não sei como seria o processo nas igrejas, infelizmente, de hoje em dia, né? Vamos lá, versículo 12. Então ele está encerrando, né? Faz os seus comentários finais, a sua saudação. E ele diz assim: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Nós vamos ver na próxima quarta, se o Senhor permitir, então a terceira carta. Não quis fazê-lo com papel e tinta. Já expliquei isso, que era a folha de papiro, né? Que era aquelas hastes das folhas, né? Às margens do rio Nilo, que eles faziam então o papel, etc. E a tinta que ele fala aqui é uma mistura de água, de carvão e de cola, né? Resina vegetal. E ele está dizendo, vou repetir: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz. Vamos repartir essas coisas com vocês, em razão dos falsos profetas. Era a ênfase de João. Para que a vossa alegria seja completa, porque aí sim eu vou enfrentá-los cara a cara e, através do ensino da palavra de Deus, eu vou mostrar que eles estão errados. E aí então ele faz essa preciosa saudação: os filhos da tua irmã eleita te saúdam, né? É uma saudação muito especial. Ou como dissemos, ou os salvos que pertenciam à igreja, ou então os próprios filhos da sua própria irmã. Deus os abençoe, amados irmãos. Se o Senhor permitir, então, na próxima quarta-feira nós vamos estudar a terceira carta que João escreveu. É uma carta também muito especial. Eu gostaria que os irmãos dessem uma lida antes, né? Para aí, se houver alguma dúvida, faz o seu comentário. No próximo domingo, participem da nossa EBD com os nossos seminaristas, né? Adriano e João, são dois irmãos preciosos, né? Participem. E no culto à noite, se o Senhor permitir, nós estaremos falando sobre o resumo
Já posso dizer aos irmãos, não é nada, porque se fôssemos trabalhar sobre Jó, gastaríamos muitos e muitos cultos. Eu quero fazer um resumo, né, da vida de Jó. E o tema é inspiração de vida. Como Jó, quando a gente lê, ele é uma inspiração de vida para nós. Na sexta-feira dessa semana faz aniversário um irmão muito especial, o irmão José, que é pai da irmã Yara e também sogro do irmão João. Então vamos também agradecer pela vida tão preciosa, um irmão fiel ao Senhor, né? E que precisa sempre das nossas orações. Vamos orar mais uma vez. Pastor Guidolin e Miriam, obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de juntos estudarmos a preciosa palavra do Senhor. Sem dúvida, através do Santo Espírito, o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Obrigado aos queridos irmãos que participam, Deus, dos cultos online e dão as suas opiniões. Isso é precioso para nós, que eles recebam sempre as bênçãos do Senhor e que o Teu Santo Espírito complete, Deus, as orientações de a conformidade com a Tua palavra. Estamos orando também e agradecendo pela vida do irmão José, que o Senhor Deus continue abençoando este querido irmão, que tem sido um testemunho vivo, Deus. Muitos dos seus filhos e parentes têm seguido ao Senhor. Que o Senhor acrescente anos de vida para que continue testemunhando o Teu grande amor. Oramos com gratidão por Jesus. Amém. Cristo salva o pecador, aleluia.
Recebam a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso amor de Deus Pai e a presença do Santo Espírito, amados, fiquem conosco e convosco hoje e para todo sempre. Amém. Está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço voz celestiais, todo o céu está se abrindo, no bem-vindo sem igual, Como o som de muitas águas, nós ouvimos